Well, everybody's heard about the bird. Salve, rapaziada, tá começando o Tá Esperto aqui diretamente do YouTube. Nós estamos aqui nos estúdios da ProVídeo e esse é o programa Tá Esperto, podcast seu, da rapaziada aí, da galera urbana, da galera que tá sempre com a gente aqui no espaço democrático e popular, tá certo? A galera que tá nos olhando aí, quiser fazer um trabalho profissional, fazer um videoclipe, um documentário, fazer o seu videoclipe, quer fazer uma propaganda, rapaz, quer fazer uma coisa boa, liga pros caras da ProVídeos aqui que eles vão fazer o melhor trabalho da sua vida. Lembrando a galera que o podcast, né, a exibição do podcast é sempre às 19 horas da quinta-feira no nosso canal do YouTube, Tá Esperto Podcast. Bota lá, Tá Esperto Podcast. O link vai ficar aqui na descrição do bio, na bio, e também a gente vai largar o link também do Instagram, tá? Tá Esperto Podcast. A mesma coisa, não muda nada, tudo junto, tudo coladinho. Hoje no Tá Esperto a gente tá convidando uma excelente pessoa, né? Vou fazer uma baita propaganda aqui, porque eu também, né, eu sou cria dela também, eu venho também dos ensinamentos dela. Estamos recebendo aqui a nossa professora Andréa Schaefer, que vai trocar uma ideia com a gente. Seja bem-vinda, professora. Uma satisfação, uma alegria e uma honra lhe receber aqui. E dito do jeito que ele foi dito, eu acho que deve ser verdade, né, galera? Então vamos aceitar isso aí, ó. Seja bem-vinda, professora. Pra gente é uma alegria lhe receber aqui, né? Poder compartilhar esse bate-papo que a gente vai trocar essa ideia aí. Mas para quem não lhe conhece, está lhe vendo em qualquer canto desse planeta, desse Brasilzão também, quem é a Andréa Schaefer? Então tá. Primeiro, é uma honra, me considero sempre muito honrada quando há o reconhecimento de um aluno, então nem se fala, e por poder ocupar um espaço, né? Educação pública nesse país, cada vez que tem uma porta aberta, precisa ocupá-lo, né? Andréa Schaefer, né, tem 1.500 anos, foi professora a vida toda, né, a vida inteira. Queria ter sido atriz, mas achou na sala de aula um palco fantástico também, quando não deu certo. Pra mim, só é uma atriz aí. Matou. E a minha formação, eu sou pedagoga e socióloga. E, na verdade, tenho a formação, a licenciatura em sociologia, fiz pedagogia para entender a ciência da educação. Depois eu fiz uma especialização em supervisão escolar para entender também, né, a alma da educação, né, todos os passos que te levavam a uma sala de aula, um mestrado em educação e o doutoramento em antropologia social. Sempre o mote da pesquisa é a questão da educação pública no Brasil, né? Como é que ela se forma, como é que ela chega nos dias de hoje, e por que ela é do jeito que ela é. Vou tocar nesse assunto, nós vamos iniciar exatamente nesse ponto. Vamos lá. Vamos falar, quando se fala de educação pública, a gente fala às vezes as pessoas não conseguem diferenciar o que é educação pública e educação privada. Eu queria que a senhora fizesse uma diferenciação e contasse um pouquinho sobre a realidade disso. Certo. A educação pública é essa educação que é bancada, né, mantida pelo governo, tanto municipal, estadual como federal. Então, chama-se educação pública porque são órgãos públicos que a mantêm. É uma política pública, né? A educação pública é uma política pública. Eu servi honrosamente a educação pública estadual do Rio Grande do Sul. Tive algumas incursões na Universidade Federal também. E isso tudo motivado pelo fato de que toda a minha formação foi feita em escola pública. Sim. Então, quando eu acabo a minha formação, majoritariamente, o tempo teria que ser devolvido a quem gastou, né, na minha formação com seus impostos. Então, eu volto para a escola pública, volto para a universidade pública, porque era um dever, né? Afinal, o povo pagou pela minha formação. Precisei, ao longo desse tempo, em função do baixíssimo salário, né, dos professores, que em seguida a gente vai saber por que também, sempre da escola particular. Né? O que é a escola particular? São movimentos, enfim, são organizações religiosas ou não, que se organizam para prestar esse serviço. Sim. Então, tu paga, a educação paga. A educação pública também é paga com os teus impostos. Exato. Então, quem vai para a escola particular paga 2 vezes, com os impostos e com a mensalidade dessa educação. Temos excelentes escolas particulares, não tenho dúvida disso, mas eu vou lamentar sempre que a prioridade não seja a escola pública.
nem do Estado e nem da grande totalidade das famílias. Vou aproveitar esse gancho seu para falar sobre algo que é real também, né? E algo que foi vivido por amigos meus também, né? Muita gente teve dificuldade de ingressar na faculdade pública devido a ter que fazer uma cadeira de manhã, outra tarde, outra noite, né? É um sistema que não nos ajuda em nada, né? E como melhorar essa metodologia, esse sistema, porque o cara que vem de comunidade, o cara que é pobre, né? Ele precisa se sustentar, ele não nasceu em berço de ouro e ele precisa se sustentar muitas vezes a sua família, muitas vezes ser um dos laços da família. Como fazer para a gente deixar melhor isso e ser mais viável? Porque acaba que a escola pública não é pública, porque de fato a gente não consegue utilizá-la, né? A faculdade pública a gente não consegue utilizá-la porque a fórmula que é feita não tem como se adequar. E melhorou muito. Década de 70 e 80 era muito pior. Muito pior. Aí sim, realmente não tinha como um filho da classe trabalhadora entrar lá dentro, né? O trabalhador entrar lá dentro. Já teve umas readequações bem interessantes. A questão do Enem, a questão das cotas também deu uma organizada. Mas é uma... Não é. É um percentagemzinha do que... É um farelo na história toda, obviamente. Então, assim, isso aí é histórico, né, Maurício? Sim. Isso aí é uma história. Tu tem que pensar assim, ó, antropologicamente falando, 1530 vem para cá os jesuítas, que é uma associação de dentro da Igreja Católica, Sim, cristã católica. E eles vêm para cá com esse objetivo de organizar a educação no Brasil. Tem até um quadro bem célebre, que é do padre José de Anchieta, que ele está assim com uma casca de árvore e vários originários, crianças originárias, e ele com uma varinha ensinando. Aquilo ali é emblemático. Então, nós nascemos, a educação no Brasil nasce sob o signo de uma educação católica. Cristã. Sim. Né? Então, sem mexer em fé, em coisa nenhuma, já era uma coisa, já veio uma coisa bretada, já veio, porque para quem aquele quadro emblemático, com os originários ali sentadinhos e o padre José de Anchieta, não refletiu a realidade. Para quem é que vai ser feita a escola? Para quem era a escola? Para os filhos da elite. O Brasil, a educação no Brasil começa assim, para os filhos da elite. Sim. Né? Então, quem podia pagar por educação, tinha educação. Para te ter noção, a primeira escola pública do Brasil é a Dom Pedro II, no Rio de Janeiro, que existe até hoje, primeira escola pública do Brasil, e ela data de 1860. É muito tempo. E há quanto tempo já existiu o Brasil? 1530. Em 1869, a segunda escola pública surge, que é o Instituto de Educação aqui na Oswaldo Aranha. É a segunda escola pública do Brasil. O Flores da Cunha ali, né? Ali, General Flores da Cunha, que ficou um tempão fora do ar, que voltou só agora em março. Que é algo que nós vamos tocar depois nesse assunto. Exatamente. Então, o signo da escola pública era para servir os filhos da elite. E, de verdade, não precisava de mais escolas, mesmo as particulares daqui, porque chegava num ponto que eles eram mandados para a Europa, né? Sim. A formação deles era toda europeia. Então, os filhos da classe trabalhadora, naquele momento, por exemplo, vamos falar de Porto Alegre, funcionava assim. As mulheres alfabetizadas, que precisavam de alguma grana, de alguma ajuda, alfabetizavam meninos brancos, vamos deixar isso bem claro, não era para meninas e nem para pretos. Meninos brancos eram alfabetizados nas salas das suas casas, em troca de galinha, algumas moedas, uma comida, né? Principalmente logo depois da suposta Revolução Farroupilha, né? Que a revolução é outro conceito, aquela farsa que houve. Enfim, logo depois disso, as viúvas se mantinham dessa forma. Sim. Então, chamavam-se escolas de ler e escrever, alfabetizava. Então, essa era a realidade dos filhos da classe trabalhadora. Quem não pudesse pagar era isso aí. Sim. Né? Ou se empregavam nas escolas que tinham e também recebiam a sua. Então, a dificuldade dos filhos da classe trabalhadora começa aí. Por que eu falo bastante nos filhos? Porque é a maioria. A elite não é a maioria é quem constrói esse país que somos nós. E essa é uma realidade, para quem não sabe, assim, é uma realidade aqui do estado, do Rio Grande do Sul, ou é uma realidade nacional? Nacional, Brasil inteiro. Sim. Brasil inteiro. A educação em torno, assim, vamos fazer um aparato geral, assim, em termos educacionais, nacional.
Qual que é a perspectiva hoje? A coisa toda funciona o seguinte, ó. Vamos ter que partir do princípio, né? Se um professor de escola pública ganhasse, que até hoje nunca aconteceu, em nenhum governo, em nenhum momento da história da educação brasileira, nunca aconteceu isso, o suficiente para não ter que trabalhar em 3, 4 lugares para levar o pão para casa, eu correria o risco de te ensinar a votar. Tu entendeu agora o problema? Com certeza. É isso. Então, assim, massacra... Tem 2 possibilidades na vida de um ser humano duvidar de alguma coisa. A arte e a educação. Tu assiste um bom filme, será? Tu lê um bom livro, pois é. Tu vê uma boa aula, opa! Então, aí já está emblemático, né? O que é massacrado nesse país? A arte e a educação. Sim. Se tu chega em casa e diz você é ator, a não ser que tu vá para Globo, né, irmão? Senão, tu é nada. Vou ser professora, a família inteira se arrepia. Tá, mas então faz tudo que tu tem que fazer e vai para a universidade. Lá talvez. Isso é outra coisa, é uma lenda, né? Sim. Há mais de 30 anos, os professores universitários não ganham. Há 30 anos atrás, tu te aposentava assim com uns 20 mil reais. Sim. Eram os decanos. Sim. Bacana. É. Hoje em dia, não, isso não acontece mais. Quem vai para a universidade hoje, o professor que vai para uma universidade pública, é porque quer muito estar lá e fazer alguma coisa acontecer na formação desses meninos e meninas. A mesma coisa do professor da escola pública hoje. O cara está na escola pública porque não tem competência para uma escola particular. Não, ele está na escola pública por uma questão ideológica. Ninguém mais hoje faz concurso porque não tem o que fazer. Porque até para vender bala na esquina tu está ganhando mais, entendeste? Sim. Então, o cara que está numa escola pública hoje, e eu digo isso várias vezes, em todos os momentos que me dão essa oportunidade, ele tem que ser assim, ó, consagrado. Ele tinha que ser um cara respeitadíssimo. Sim, sim. Porque ele não foi embora ainda. Porque a hora que nós todos desistirmos, acabou. Sim. E isso é o que governo em cima de governo decide. O processo de alienação é muito grande. No estado aqui, só para, entre aspas, né, mas só rapidão assim para a galera saber, o estado aqui, todos os pontos de cultura e todos os espaços de cultura estão sendo fechados. Claro. Ok? Os veículos de comunicações que abriam espaço para as culturas populares de massa, fechados. Então, só abrir um parênteses, né, sobre isso, porque é importante a galera que está assistindo em casa saber sobre isso aí. Eu queria também saber, professora, a gente falou sobre essa questão da alienação e tal, que a galera, eles vão oprimindo dessa forma, tirando a educação, tirando a arte, né, a cultura da gente. Porto Alegre, Rio Grande do Sul, nesses últimos dias, nesse último mês, sofreu esses desastres ambientais, no qual a gente sabe que a natureza, uma hora, ela cobra, mas certamente é a questão do planejamento. Queria que falasse um pouquinho sobre isso aí. Prevenção, planejamento, o que aconteceu ali, A gente volta de novo para o assunto anterior, né? Não sabemos votar. O voto é uma ilusão nesse país. Sim. O voto é uma ilusão. Sempre foi. Deus. Sempre foi. É uma república proclamada por um monarquista, né? Marechal Deodoro da Fonseca era monarquista. Ele nem sabia por que ele tinha que proclamar a república. O amigo dele, Dom Pedro II, por que estava indo embora? Então isso aí precisa ser... Tem que ser esclarecido. Tem que voltar, né? Sim. Se tu não for pro princípio, tu não entende. Se tu não for para lá, tu não entende por que está assim hoje. Então, o que nós temos hoje? Por que isso tudo... Uma tragédia? Não foi tragédia. Estava anunciado isso. Ausência de políticas públicas. O que são políticas públicas? É o que um governo que se elege precisa organizar. Vamos ver, Porto Alegre, a gente precisa dar uma ajeitada na educação na periferia, a juventude da periferia está desassistido, os pontos de cultura precisam estar mais, então, a não sei o que mais, isso é uma política pública, precisamos aumentar o salário dos professores, é uma política pública. Tudo que diz respeito ao bem-estar da população são políticas públicas. O que acontece? A gente elege qualquer um. Tu vai para a periferia, por exemplo, a Dona Maria Papeleira, lá no fim da Vila Caicai, com essa tu tem que ter toda a generosidade do mundo. Porque ela é ignorante no sentido de ela ignora os fatos. Essa eu sento e converso. Agora, tu já está na rua, tu está caminhando por aí, tu anda, tu já está fazendo a tua história, tu sabe do que é que a gente está falando, e aí tu me olha, tu é lá, tu mora lá na periferia, tu passa todos os percalços que tu tem, e tu vem e me olha e diz assim, mas acontece, isso eu vou dizer com muito, muito respeito,
o meu pastor falou, e aí tu faz o que com a fala do teu pastor? Ele determinou o teu voto, mas é que ele me Tá orientou. reproduzindo, né? Ele me orienta. Exatamente. E aí tu vai fazendo com que as pessoas não pensem mais, Não, não raciocinem. A orientação é diferente de manipulação, né? Exatamente. É muito diferente. Muito. Então tu não provoca. Sim. Se você provocar, como é que tu aprende alguma coisa na vida? Provocar. Sim, e quando alguém te orienta sobre alguma coisa, tu tem que pedir pra pessoa fundamentar aquilo ali. Se não fundamentar, não tem como tu seguir aquilo, né? E muito em cima disso, desses processos de fechamento de espaço, de apertando a cultura, apertando a educação, eu queria que a senhora falasse também sobre isso. Como é que tá a vida dos professores hoje, 2024, no Brasil? Eu tô rindo de nervosa, colegas. Totalmente de nervosa. É uma coisa terrível, né? É uma coisa terrível, assim. Para te ter noção, a gente tem, nesses últimos 10 anos, uma queda de... Eu vou chutar e algum colega depois pode até, né, melhorar isso aí. O nosso salário diminuiu, assim, a gente está ganhando 1/3 do que ganhava 10 anos atrás. Nós estamos perdendo, por exemplo, tínhamos um plano de carreira no Rio Grande do Sul, para os professores do estado do Rio Grande do Sul, conquistado em 1974 em plena ditadura militar, consubstanciado em 79, ainda ditadura militar, uma galera que ia para a rua e fazia acontecer. Naquela época, o sindicato trabalhava para nós. O sindicato éramos nós. Hoje até a força sindical está cooptado, tá me entendendo? Sim. Então nós tínhamos lá, por exemplo, eu nunca imaginei, se eu dizia em sala de aula, talvez tu te lembre, me aposentar. Sim. Eu achei que eu ia sair na compulsória, né? O professor de escola pública com 70 anos tem que ir embora. Sim. Quando eu completei 50, começou a balançar o plano de carreira. Eu disse, vou mexer. Me aposentei. Infelizmente, me aposentei, né? E efetivamente foi desmontar um plano de carreira. É o mesmo plano de carreira que os professores da Escola Pública do Nordeste vieram para cá e buscaram ele, importaram para o Nordeste. Porque a coisa de mais ou menos uns 15 anos atrás, os professores do Nordeste decidiram o seguinte: não vamos mais ir para a rua, não vamos mais nos mobilizar, nós vamos voltar para a sala de aula e ensinar a votar. Tá aí. Ensinar. Sim, com certeza. Hoje é o maior índice de educação. E o plano de carreira que era nosso aqui é o deles lá hoje. Uma informação, assim, eu li sobre esse assunto, assim, mas vindo de quem tem esse conhecimento seria melhor. Eu vi uma pesquisa sobre a Noruega, e a Noruega falava que em torno de mais ou menos 59% a 60% do PIB do país é investido na educação. Certeza. Qual que são os números aqui, mais ou menos, do investimento em educação aqui no Brasil? Olha, cara, de tudo que o Brasil arrecada, eu vou chutar de novo, tá? Aí vai ter algum colega... Sim, mas tem o Google pra galera buscar, só por cima, né? A gente tá... não se gasta 30% do que se arrecada, não se gasta. A educação nesse país, ela está abaixo, pública, na escola pública. Sim. Né? Porque se tu vai para uma escola particular, ganha subsídio, sim, etc. E tal, sim. Né? Então, assim, porque isso não é crise, isso é projeto. Isso é Darcy Ribeiro lá na década de 60 com Paulo Freire. Massacre a educação e a arte e tu vai manter o rebanho. A frase é essa. Sim. Eu preciso de alguém que não discuta, que não duvide e que acredite nas principais lideranças. O que é esse ascenso, de novo, com muito respeito isso, mas é fato, é histórico, esse ascenso das igrejas pentecostais e fundamentalistas nas periferias. Quantas igrejas tem em cada bairro de periferia versus o centro? Por que na periferia? Porque a carência está lá. Quem é que vai para o céu, segundo a Igreja Católica Cristã? Não é quem passa trabalho? Hoje eles exploram até a fé das pessoas, né? Tudo. Tava me falando que as forças sindicais são ligadas com siglas partidárias. Sim. Os espaços religiosos aproveitam e se fazem da fé das pessoas para também manter essa alienação. Uhum. Então a gente tem que falar um pouquinho sobre políticas públicas. Que nem eu sempre falo para os caras aqui que a gente fala sobre vários problemas, mas seria legal também a gente apontar algumas soluções, né? Claro. Então eu vou lhe perguntar, vamos indo mais por esse caminho, assim. Certo. Quais seriam os primeiros atos e políticas públicas assim, iniciais para começar um processo de mudança, né? Primeira coisa que a gente precisa saber fazer é votar. Como é que eu aprendo a votar, professora, etc. e tal? Talvez tu lembre também.
Número 1, tu vê quem é o cara, né? Tá, é interessante. Aí a segunda parte, porque isso faz parte desse país que tu citava e vários outros pelo mundo afora, onde a educação é só tu ir lá, pega o PIB, né? Pega o PIB do país e vê qual é a porcentagem que vai para a educação. Sim. Me lembro de épocas em que em sala de aulas, estou pensando em sair do Brasil. Eu disse, vai lá e olha como é que esse país trata o quê? A arte e a educação. Aí tu vai, se for bem tratado. Claro. Então o que acontece? Tu tem que chegar num camarada que é o teu candidato. Primeira coisa é parar de... Vou votar no fulano que é amigo de não sei quem, porque o pastor me disse, porque a minha avó falou e porque a dona Maria ali, a minha amiga, também disse. Não. Quais são as tuas atucanações hoje? É educação e a cultura? Então eu tenho que ver a pauta, preciso ver a pauta desse cara. Desculpa, pessoal. Preciso ver a pauta desse cara para educação e cultura. Sim. A minha atucanação é meio ambiente. Qual é a pauta desse cara para o meio ambiente? No que é que esse cara está falando das coisas que... E como é que eu vou saber o que eu quero? Bom, te olha no espelho, te enxerga enquanto um cidadão brasileiro, te irrita com o que estão te fazendo, porque tu precisa te incomodar muito para ir até uma urna e dizer para mim, chega. Sim. Então, o que eu quero hoje? Para ter um país de qualidade, tu tem obrigatoriamente que ter uma educação e uma arte de qualidade. Tu precisa. Sim. Né? Então, é uma necessidade vital, tanto quanto o ar e a comida. Então, aprender a votar é a primeira coisa. Para tu chegar a uma política pública que vai ser fomentada. O que nós temos, por exemplo, hoje em Porto Alegre? Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Isso tudo que nos aconteceu aqui. Quem é o gestor? Cadê o prefeito? Quem é o governador desse estado? Nós elegemos, eu sou da época do cheque, né? Sou velha. A cada 2 anos tu passa um cheque em branco para um filho da mãe, com todo o respeito de novo, né? Fazer o que ele quiser para ele e para os deles. Eles só trabalham para os seus. Eles estão um pouco se lixando para ti, que está morando lá no quinto dos infernos, que está passando hoje uma peia danada, que não tiraram o lixo da tua rua, que a chuva vai cair de novo e tu vai de novo te ralar, e não tem nenhuma política pública para te atender. E isso ficou flagrante agora. Sim. Não tem. Vão resolvendo as coisas assim, botando um band-aid. Se não tivesse acontecido nada, estaríamos agora com as campanhas, os caras todos de manga arregaçada, sem a gravata, no meio da periferia, comendo aquele pastel ali da Dona Maria da esquina. Né? Cuspindo na lixeira. Exatamente, com nojo da cara, abraçando. Beijando as crianças. Abraçando gente preta. Ai, que nojo! Que nojo! Eu tenho que governar para essa gente também. É assim. E como é que tu não te dá conta disso? Sim. Porque tu vai para uma sala de aula onde aquele professor massacrado, que está atucanado, tá com a conta da luz atrasada, com o gás que acabou, que não se aguenta mais, ele está sem condições de te cutucar, ele está sem condições de te provocar, de dizer, meu filho, olha em volta. A gente tem que eleger nossa gente. E muito cuidado com nossa gente, porque todos os anos tem partidos que vão lá na periferia, pegam uma liderança da periferia, ufanam aquele cara, o coitadinho vem e se vende para o sistema e vai fazer a mesma coisa de sempre. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre é repugnante com raras exceções. Sim. Né? Raríssimas exceções. Estado, nem se fala. Né? E vamos seguir. É o único país do mundo que tem vereador, deputado estadual, deputado federal e senador. 4 instâncias. Ontem eu vi um noticiário e eles se falou a frase, eu acho que umas 20 vezes. Estamos trabalhando em cima da reforma política. O que a senhora acha sobre isso? sobre a reforma política que eles tanto falam e disseram que estão encaminhando a reforma política no país. Há mais de 60 anos. Há muito tempo, né? Essa frase é mais de 60 anos. Então, assim, é um país magnífico, não tem mais lindo no mundo. Exuberante. Pessoas magníficas, meu Deus do céu, em cada esquina tu tem um artista. Sim. Por isso o massacre. Sim. Se fosse um país alienado, talvez a gente nem tivesse aqui, não existiria essa necessidade. Sim. Não. Por sermos artistas naturais, cara, os piazinhos lá na periferia estão cantando, estão pintando. Rimando, dançando. Nossa, maravilha. É um país alegre. Sim. É um país que a gente se supera. Tu supera a fome, tu supera a morte, tu supera a tragédia. Então, assim, é um prato cheio para quem quer ganhar dinheiro. Usando o povo, explorando o povo.
Então, o que nós precisamos hoje é que o povo acorde. Não vou, não quero mais. Não, eu já te conheço. Por exemplo, eu daria uma dica hoje. Vota em quem tu nunca viu na vida. Faz uma experiência. Quem são os candidatos? Eu já te digo os mesmos. Não tem novidade nenhuma para a Câmara de Vereadores desse ano. Não tem. Complicado. Então é o seguinte, ó, em quem que eu nunca votei? Com todo amor, diz para o pastor, querido, segue cuidando das coisas do céu, né? Deixa comigo aqui as coisas terrenas. Sim. Te apronta, te afronta, faz uma coisa que tu nunca fez na vida, sabe? Te olha no espelho e diz, chega. Não é obra Tem de que se Deus. indignar, né? A galera Tem se que indignar. se incomodar. Eu lembro que eu teve uma época lá que os caras disseram que eu tava meio pirado e tal, que foi a época que eu mais questionei na minha vida tudo. E sempre que quis pedir essa indignação, a galera sempre diz assim, não vai mudar nada. Aham. Tu tá louco, tu não vai mudar nada e tal. Mas eu acredito que através da música, da arte, da educação principalmente, e em primeiro lugar a educação, a gente consegue transformar através de uma música, de uma poesia, de uma ideia, de uma reflexão. Exato. Então, assim, eu queria que a senhora me falasse, nesses tempos no meio da educação, as experiências que teve em relação à educação, em relação à arte, porque muita gente passou pela sua mão, da música, da arte, Muito. do teatro, enfim. Experiências que foram legais, assim, que pode dividir com a gente aí. Coisas muito legais, assim, na década de 80, eu sou meio ruim para lembranças, assim. Mas não precisa ser exata. Não precisa. Teve uma época que no Instituto nós recebemos muitos imigrantes palestinos que estavam vindo para cá, refugiados, que passavam um tempo em Porto Alegre e depois iam para a fronteira, ali, né, Uruguaiana, etc. e tal. E nessa mesma leva vieram imigrantes chineses, e nesse mesmo momento está entrando muitos evangélicos na igreja evangélica. Então, tu tinha em sala de aula 3 grupos distintos. Sim. Né? As meninas de hijab, né? as palestinas, com a roupa ocidental, hijab. As evangélicas, né? Então, meio que se separavam, assim, né? As evangélicas olhando para as muçulmanas. Normal. Aí, as chinesas, né? Taoístas, né? 3, e nós, e os brasileiros. Sim. A gurizada do Instituto, lá pelas cansadas, as meninas do Instituto resolveram juntar as gurias da Palestina e dizer que elas eram livres nesse país, que elas não precisavam usar o hijab aqui. E aí elas ganham de graça uma aula fantástica sobre cultura e tradição. Eu não me sinto presa aqui. E eu não estou usando porque me obrigam. Eu estou usando porque eu acredito, é a minha crença, e passamos a ter, aí, como eu fiz sempre, né? Por mais de 30 anos eu assinei advertência por não cumprir o programa de sociologia, né? Sim. Porque a sociologia começava quando a criatura entrava em sala de aula e me perguntava, Claro. prof, o que tu acha do racismo? Começou a aula, né? Sim. E aí começou aquele debate em sala de aula. E, ao mesmo tempo, as gurias evangélicas, né, com aquele saião, né, elas bem características do grupo, tinham coisas para dizer. E aí eu comecei a abrir para debate. Que crença era essa? Que crença era aquela? Sim. Até que chegaram ao final daquele primeiro semestre, concluindo que, de verdade, o que elas acreditavam era a mesma coisa. Eu conto essa história porque me orgulha muito. Se eu não tivesse aberto espaço, se eu tivesse seguido um programa pré-determinado, isso não teria acontecido. Eu acredito que fé não tem a ver com religião, Nada. né? Não são nem coligados. Exato. Fé é uma coisa no que se acredita mesmo. Uhum. A religião é uma instituição, é algo, né? Feito pelos homens, né? Pode acreditar num Deus, tu pode acreditar só nas tuas energias, tu pode acreditar que aquela câmera ali é milagrosa. Sim. É tua, exatamente o que tu disse. Exatamente. E aquela conclusão naquele semestre, tanto é que eles saem de férias, quando voltam, o pessoal, as gurias muçulmanas não vieram mais, já tinham migrado, seguido adiante, né, ido Sim. para Livramento. Mas eu descobri naquele momento, e a gente ainda não tem celular, não tem computador, não tem nada, que elas tinham os contatos, elas escreviam cartas, as colegas, tanto as chinesas, quanto as evangélicas, quanto as brasileiras, que eu vou dizer brasileiras, apesar das evangélicas serem também aquelas, eu dizia para elas, vocês que não acreditam em nada, as ateias, à toa. Sim. E digo elas porque sempre foi uma característica as meninas tomarem a frente. Sim. O outro, se tu me permite, foi um dia que eu chego na sala de aula e uma das meninas diz assim, professora, o que tu acha da homossexualidade?
Disse, olha, não tem que achar nada, né? É fato, né? Tu pode ser homossexual, tu pode ser bissexual, tu pode ser heterossexual. E o assunto é por quê? Porque eu queria me assumir aqui na sala como homossexual, uma menina falando. Sim. E a aula parou totalmente olhando. E uma das outras meninas disse assim, cara, tu é minha melhor amiga, tu dormiu comigo, como é que tu não me disse isso antes? E essa menina, que eu não posso citar nome porque ela está aí nos meios de comunicação hoje, Sim. parou tudo para explicar para essa irmãzinha dela, né, a querida dela. Enquanto ela falava, a emoção do resto da turma encher os olhos d'água. Sim. Que baita aprendizado. E foram abraçar ela. Eu ia fazer o que naquela aula? Eu só assisti, né? Então, assim, eu sou muito afortunada. Eu tive alunos que fizeram as aulas de sociologia para mim, sabe? Eu tinha material dentro da sala de aula. Como é que eu vou... Não vou falar de racismo hoje porque o programa diz que é para nós falar do... Não! Entra tudo. Era a aula das angústias, eu chamava isso. Era a aula das angústias. Ali era catarse. Ali eles podiam fazer o que eles quiserem. Fechava aquela porta e a aula era deles, né? E consegui, bravamente, fazer isso tanto nas escolas particulares como nas escolas públicas. Sim. Né, como uma escola pública. Então, eu sempre consegui ter esse espaço. Claro, até as direções das escolas particulares me caçarem, daí eu ia embora. Mas, enquanto me davam tempo, eu ia. Pegando esse gancho, eu sempre falo pra rapaziada, assim, nas rodas informais de conversas, que a gente, quanto homem, a gente é machista. Porque a cultura que nos foi ensinada, antes da gente ter conhecimento e ter um pouquinho de noção do mundo, das coisas, como acontece... Existia uma cultura que veio, que ensinou a gente antes da gente chegar no indivíduo que a gente é hoje. Então, é todo dia um processo de construção e reconstrução, né? Então, assim, dizer que o Maurício nunca foi machista. Em algum momento eu fui. Em algum momento eu fui. Assim como as pessoas preconceituosas. Em algum momento as pessoas, por não saberem e não entenderem e não procurar entender, elas são preconceituosas. Então, é um toque que eu gosto de sempre falar isso para o pessoal, que a gente tem que se construir e se reconstruir todo dia. Todos os dias. Tudo um aprendizado. Eu tenho 4 filhos homens e uma menina. Sim. E eles hoje, todos adultos, dão muita risada, porque disseram assim, a gente não sabia nem falar o nosso nome ainda, e ela olhava para nós 4 e dizia assim, eu nunca vou pedir perdão para um homem ou para a mulher pelo comportamento inadequado dos senhores. Ela nos criou nesse terrorismo. Eu disse aí, sim, deu certo ou não deu? Que é isso? E outra coisa que eu dizia para eles, assim como eu digo para minha filha, todos os dias são todos brancos. Né? Apesar, na verdade não, vamos lá. 3 são brancos, os outros 2 mais novos são mestiços, são 2 casamentos. Então eles têm que levantar todo dia, quando tu for escovar teu dente, tu te olha no espelho e diz assim, eu sou racista. Não, mãe, eu não sou. Não, tu vai ter que dizer que é porque tu é branco. E tu passa o dia inteiro te desconstruindo. Até que isso não seja mais necessário, porque é um óbvio. exatamente. Eu sou machista. Além do racista, porque tu é branco e é macho. Eu sou machista. Ô, mãe, todos os dias. E eu ia pro banheiro para verificar. E sou ruim. Para minha filha eu dizia, eu sou subserviente. Porque é fato. Sim, é exatamente isso que eu quis dizer. É a formação, tu entendeu? Sim. Da civilização ocidental. O homem é machista e a mulher é subserviente. Não é mais assim. Até acabar com isso. Então, por exemplo, se o meu neto, que hoje tem 7 anos, quando ele tiver 17, ele não souber o que significa machismo, a gente vai saber que deu certo. Se ele ainda souber o significado de machismo, a gente tem mais uma geração. A geração para trabalhar. Exatamente. Professora, eu estava olhando aqui o tempo. É muita coisa boa, é muito assunto que a gente tem para conversar, mas infelizmente a gente tem o tempo aqui do programa. Primeiro, queria que a senhora contasse, antes da gente se despedir, a senhora tem o tempo necessário que for, não precisa correr, contasse uma história inusitada que não contou para ninguém, ou que a galera, que algo que vai acrescentar, algo vai ser engraçado, algo vai ser triste, fica à vontade, porque esse espaço nosso aqui do Tá Esperto é mais um espaço que foi criado com a necessidade de abrir espaço para nossa gente. Coisa boa. E é isso aí. Esse é o princípio da alteração do pensamento, é ter espaços como esse para a pessoa ouvir um programa como esse e duvidar. E ficar até com raiva de mim, de ti, enfim, mas pode ficar. Essa é a provocação. Tenho várias, mas eu vou usar aqui, né, como é que se diz, o profissional da área
Tô eu dando aulas, né? Isso vai em 1815, por lá, mais ou menos, né? Tô dando aula de sociologia numa escola, era uma EJA particular, noturno, né? Então, para a gurizada, aquela que sim, já falamos disso antes, poucos espaços públicos supriam isso, e a gurizada, então, que não tinha terminado ainda o seu ensino médio, procurava esse espaço. E era um espaço que tinha de tudo lá, tinha o bacana, o rico, o periférico, tinha todo mundo lá bem democraticamente. E eu estou lá numa noite, acho que segundo ou terceiro dia de aula daquele semestre, estou dando a minha aula já, e aí o quadro ficava bem do lado da porta, assim, né? Então a pessoa para entrar tinha que passar por mim. E aí chegam três, né? Três pretos bonitos, três bacanas, três, né? Um desses está aqui sentado na minha frente rindo. E entram com aquela cara característica, assim, de vir só cumprir o cerimonial. Eu só quero meu diploma. E entraram com aqueles peitinhos assim, né? Foram até o fundo da sala, se jogaram numa cadeira, espicharam as pernas assim e ficaram me olhando. Na mesma hora eu pensei, começou a aula. Eu não me lembro o assunto que era, mas naquele momento, olhando para a cara daquele trio ali, famosos inclusive, né? Estão aí, comecei. Movimento Preto no Brasil. E os três fizeram assim com o peito. Até o final do semestre a gente era irmão. É verdade esse bilhete. Me orgulho desse... Olha, que tribo maravilhosa. Eu amo educação, eu amo ser professora e eu amo todas as vezes em que eu pude fazer a diferença na vida de um de vocês. Assim. Então, agradeço muito. Na nossa, posso falar por mim, fez muita diferença. Eu já era um revoltado naquela época, mas eu me tornei mais indignado mais naquela época. Porque eu tive a possibilidade de ter o contato com a senhora, eu tive contato com muita gente que se identificava com as ideias e pessoas que não são conformadas, né? E eu sou um cara que não sou conformado até hoje, né? Então, não sei se vai ser até os finais dos meus dias, mas eu acredito que sim. E a provocação, ela tem que ser constante. A gente que veio do hip hop, a gente provoca as coisas. Isso. A gente questiona sempre. E sempre vou questionar. Muito obrigado. Eu quero primeiro lhe agradecer. Foi uma honra, né? Estar aqui nesse espaço. E quero que a senhora deixe seus contatos aí. Eu sei que a senhora também fez lá as aulas, né? Pra galera lá no espaço lá. Fala um pouquinho disso aí e... Temos um canal aí, o Aula D, que é um canal no YouTube de um grupo de professores muito legais. E é um canal que é formado nessa escola que eu acabei de falar aí, onde eu conheci essa criatura maravilhosa aí. Nós nos formamos esse canal lá, né? Não, ele se faz, mas ele é. Por isso que eu tô aqui hoje, senão não vinha. E montamos esse canal, um canal bem legal, o nome é Aula D, né? Que é uma sacada genial, tu bota Aula D lá e já vai nos achar. Dá uma olhada lá, te inscreve, multiplica aí com o pessoal, tem umas aulas de sociologia muito boas, além de todas as outras disciplinas. E tô no Facebook, tô no Instagram, só me acharem lá que a gente segue esse papo aí sem problemas. Deixa um recadinho pra galera. Tem uma galera que eu falei, vou entrevistar a professora Andréia. Um monte de gente encheu minha caixa lá do inbox, que eu nem respondo mais. Deixa um recadinho pra galerinha que foi seus alunos aí, que é muita gente. Dá um recado especial pra essa galera. Meninos e meninas, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte, ó. Vocês me salvaram de todas as formas que um ser humano pode salvar outro. Se eu não tivesse sido professora, eu não sei o que eu teria sido. O que teria sido da minha vida? Ter a oportunidade de conhecê-los, de abraçá-los, de poder cutucá-los, de poder desafiá-los, de torná-los insubmissos, foi a coisa mais maravilhosa que poderia ter acontecido na minha vida. Então, eu sou plenamente grata, muito grata mesmo. Muito obrigado, professora. Rapaziada, esse foi o Tá Esperto dessa semana. Você sabe que no YouTube é quinta-feira, às 19 horas. Você vai ali. Não conseguiu ver o ao vivo, mano? Vai lá no link. Vai estar também lá no Tá Esperto. Lá no Instagram, tu vai lá, Tá Esperto Podcast. Tudo junto, mano. Não tem separado. Tá Esperto Podcast. Coloca lá no Instagram, aí tu segue a gente, faz parte lá, pega o linkzinho na bio lá também, vai direto pro capítulo. A galera que quiser fazer um trabalho profissional, quiser gravar um videoclipe, quiser fazer um documentário, quiser fazer uma propaganda, quer fazer seu book, mano? Quer fazer um bagulho profissional, um barato louco, um bagulho profissional bom, de cineasta? Liga pros caras da ProVídeo aqui, que os caras estão à disposição para fazer o melhor trabalho da sua vida. Esse foi o Tá Esperto da semana, e daqui a 2 semanas a gente tá de volta, rapaz. Forte abraço!
Well, everybody's heard about the bird.